Olá pessoal, nessa aula eu vou iniciar as operações com frações, mas antes vou lembrar a ideia, a noção de fração e de frações equivalentes, ok? Vejam aqui um retângulo dividido em duas partes iguais, onde uma delas, a metade, está pintada de branco, destacada com a cor branca, representando aqui a metade do retângulo, ou o meio do retângulo, uma parte de duas. Isto é uma fração do retângulo, uma parte de duas. E numericamente pode ser representada assim, um meio, ou um de duas, ou a metade. E é uma fração, isso é uma fração do retângulo, a metade do retângulo, uma fração. Nessa representação numérica aqui, da fração, a parte de cima chama-se numerador da fração. A parte de baixo chama-se denominador da fração. Então veja mais. Nesse retângulo, o mesmo retângulo, aliás, mas destacadas as duas partes, o retângulo inteiro. Então são destacadas duas partes de duas. Isto numericamente é representado assim, duas de duas, ou dois meios, duas metades, que pode ser simplificada, essa fração pode ser simplificada, dividindo o numerador por 2 e também, ao mesmo tempo, dividindo o denominador por 2, que resulta em 1 sobre 1, porque 2 dividido por 2 dá 1 e 2 dividido por 2 também resulta em 1. E então aqui temos uma fração equivalente, aliás, duas frações equivalentes, 2 meios equivale a 1 sobre 1, ou 1 sobre 1 equivale a 2 meios, Isso porque simplificamos a fração 2 meios dividindo o numerador por 2 e também o denominador por 2. Podemos também obter uma fração equivalente de uma fração multiplicando também o denominador e ao mesmo tempo o numerador. Pelo mesmo número. Nesse caso aqui, olha, se eu tivesse essa fração 1 sobre 1, eu poderia obter um equivalente a ela, como no caso essa daqui, eu multiplicando o 1 por 2 e o 1 aqui do denominador também por 2. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 2 é 2. Aí então, simplificando ainda mais isso aqui, 1 sobre 1 é igual a 1, porque 1 dividido por 1 é 1. 2 dividido por 2 também é 1. Isso aqui representa o retângulo inteiro, um todo, chama-se um todo. Veja que aqui é uma parte, é um meio do retângulo, e aqui é um todo do retângulo. Essas duas partes destacadas representam um todo dos retângulos. Chamamos um inteiro também, É um todo, também podemos chamar um inteiro, Veja aqui outro caso. Um círculo dividido em quatro partes iguais, onde destacamos apenas uma aqui, uma parte de 4, e pode ser representado numericamente assim, 1/4, nós temos destacado aqui de branco 1/4 do círculo, 1/4 do círculo, onde nessa fração o numerador é 1 e o denominador é 4, E vamos ver mais aqui, olha, neste caso aqui, o mesmo ciclo, mas só que agora destacamos duas partes dos ciclos, duas partes de 4,
Então, numericamente, representamos assim, duas partes de 4, né? Ou 2/4, pode ser assim, né? Ou podemos falar ainda assim, para essa fração, falar ainda assim, 2 sobre 4, ou 2 dividido por 4. Dessa fração, podemos obter também outras frações equivalentes, como por exemplo, eu posso 2, para simplificar essa fração, eu posso dividir o numerador por 2 e ao mesmo tempo dividir também o denominador por 2, que aí não altera o resultado da fração, você obtém uma fração equivalente. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2, né? Obtemos aqui uma fração de 1/2, ou a metade do círculo, né? Veja aqui, ó. A esse aqui temos 1/2 representando a metade do retângulo. Aqui nós também temos 1/2, que representa a metade do círculo, que aqui na realidade destacamos duas partes, mas as duas partes formou 1/2, formou a metade do círculo, né? Então, 2/4, né, representam essa parte destacada do círculo, né? 2/4 de 4 é a mesma coisa que 1/2 do círculo, né? São frações equivalentes, ok? Vamos precisar dessa ideia lá na frente, ok? Veja outro caso. Aqui destacamos 3 partes do círculo, né? Então, 3 partes de 4 partes iguais. 3 partes de 4 partes iguais do círculo. Então, podemos representar aqui 3/4, né? Numericamente, né? Onde o 3 é o numerador e o 4 é o denominador. Veja aqui, aqui já destacamos o círculo inteiro, né? Pintamos o círculo inteiro. Temos 4 partes destacadas, né? 4 partes de 4 partes. Destacamos 4 de 4 e representamos numericamente assim, 4 de 4, né? 4/4, também pode chamar-se assim, 4/4. Que simplificando, ou seja, encontrando uma fração equivalente, né? Com a simplificação, podemos dividir o numerador por 4 e também o denominador por 4 também, obtendo dessa forma 1 sobre 1, né? 4 dividido por 4 é 1 e 4 dividido por 4 também é 1, que 1 sobre 1, 1 dividido por 1 é 1 inteiro, né? Quer dizer, pintamos a parte inteirinha, todas as 4 partes formam o inteiro, ou um todo, né? Chamamos também, em termos de fração, um todo, né? Aqui, nesse caso, era 3/4, né? Na sequência aqui, 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, ou um inteiro, ou um todo da fração. Ok? E aqui são frações equivalentes. 2/4 equivale a 1/2. 2/2 ou 2 que equivale a 1 sobre 1, que equivale a 1. Essas equivalências de frações são muito importantes, né? Por isso que eu estou insistindo aqui. Ok? Agora vamos iniciar as operações com frações. Começando com frações de denominadores iguais. Vejam, vou usar novamente uma figura de um retângulo, né? Aqui eu estou destacando duas partes de 7 partes, né? Aqui estou destacando 4 partes de 7 partes. E aqui estou destacando 6 partes de 7 partes, né? Vamos somar, adicionar essas duas partes, né? Que certamente vai dar igual a essas daqui. 2/7 representando numericamente, né? Essa fração, mais 4/7, né? Dessa fração.
olhe que os denominadores aqui são iguais, né? 2/4 mais 7/7, aliás, mais 4/7, né? Isso vai dar igual a 2 mais 4 dividido por 7, né? Veja, a soma de frações de denominadores iguais. Somam-se os numeradores e conserva-se o denominador. Ok? Então, simplificando essa fração, somando aqui os numeradores, temos 6/7. Ok? Ó, 2/7 mais 4/7 é igual a 6/7. Né? A soma de frações de denominadores iguais. Veja aqui outro caso. 5/9 foram destacadas 5 partes aqui de 9. E aqui destacadas 3 partes de 9 também. E aqui destacadas 2 partes de 9 também. Vamos ver isso numericamente aqui, como são representados isso aqui. Vamos subtrair esta parte aqui dessa e ter como resultado estas partes aqui. Ok? Ó, 5/9 menos 3 partes de 9. Ok? Então, 3/9. 5/9 menos 3/9. Isso dá igual a quanto? O que é que devemos fazer agora? Subtrair os numeradores e conservar o denominador. Então, 5 menos 3 dividido por 9. Né? Subtração de mesmo denominador. 5 menos 3 é igual a 2/9. É o que vemos aqui na figura. Né? Subtraindo esses 3/9 desses 5/9, temos como resultado 2/9. Né? A subtração aqui é transformada em uma adição. É a adição de números de sinais diferentes. Né? Um sinal positivo e um sinal negativo. Ok? Pois bem, continuando, vamos subtrair a fração 7/9 de 4/9. Ok? Que na realidade vamos somar, adicionar uma fração positiva a uma negativa. Não é mesmo? 4/9 positivos, quando não tem sinal aqui, consideramos positivo, não é mesmo? A menos 7/9. Não é? Vamos somar duas frações de sinais diferentes. Somar 4/9 a menos 7/9, que é igual a 4/9 menos 7 dividido por 9. Né? Olha, o sinal da subtração, né, veio para aqui como sinal do número. Tá? Então, 4/9 menos 7/9 é igual a menos 3/9. Tá? Então, o 4 positivo anula 4 negativo do 7 e resta uma fração de menos 3/9, que é a mesma coisa que o sinal aqui na frente, menos
3 nonos. Né? Ok. Agora veja. Veja essa subtração ou uma adição de frações de sinais diferentes. Né? Veja aqui, ó. 2 sétimos positivos adicionado a menos esta fração de 1 menos x sobre 7. Ok? Veja que agora o numerador da segunda fração não é só um número, é mais de um número, inclusive um número desconhecido. Tá? Aí então, aqui é uma subtração de fração, que vamos transformar numa adição de fração, ok? Então, 2 nonos, aliás, 2 sétimos, menos, o sinal aqui não é negativo, então esse número aqui de cima tem que ser negativo. Aí menos 1 menos x. Pus entre parênteses para destacar apenas que o número aqui funciona como se fosse um número só, como fizemos aqui, ó. O 7, o menos 7, passou aqui o 7 ser negativo aqui em cima. Para transformar isso aqui numa adição, tomei o menos, o sinal da subtração e atribuí ao numerador, ok? Conservando o denominador. E vamos então resolver essa subtração aqui, transformando-a em adição. Como é que nós transformamos uma subtração em adição? Isso foi visto nas aulas anteriores, né? Então, neste caso, somamos ao 2 o inverso de 1 e de menos x. Não é isso mesmo? 2 é uma subtração. Tudo que está aqui está sendo subtraído do 2. Para transformar em essa adição, somamos-se o 2, o inverso de 1, que é menos 1, e o inverso de menos x, que é mais x. Ok? E subtraído, aliás, dividido por 7. Que isso resulta em 2 menos 1, 1. E mais x. Aí o resultado da subtração destas duas frações. 2 sétimos menos 1 menos x sobre 7. Ok? Bem, agora vamos trabalhar com frações de denominadores diferentes. Né? Veja, vamos somar a fração 1 sexto com a fração 4 nonos, né? Frações de denominadores diferentes. Para resolver essa situação aqui, nós temos que transformar essas frações em frações equivalentes, mas que tenham o mesmo denominador, ok? Isso é possível, né? Já vimos o que são frações equivalentes no início desta aula. Vamos utilizar aquele método de obter o menor múltiplo comum entre esses dois denominadores, né? Bom, vamos relembrar aqui como obter o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9, né? Para obter o múltiplo comum entre 6 e 9, vamos pôr esses dois números em uma tabelinha aqui. Começar dividindo
esses números por uns números primos, né? 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Até que a divisão desses daqui pelos números primos resulta em 1. Assim, ó, vamos começar dividindo por 2. 6 é divisível por 2? Sim. Então, 6 dividido por 2 resulta em 3. Tá? 9 é divisível por 2? Não. 9 não é divisível por 2. Então, eu repito o número 9 aqui. Tá? Agora, ainda tem número divisível por 2 aqui? Não tem. Agora vamos para o próximo número primo. 3, no caso. Tem algum número divisível por 3 aqui? Tem. Tem o 3 e tem o 9, né? Então, 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. E ainda tem algum número divisível por 3 aqui? Tem, o 3. Né? Então, repito o 1. E 3 dividido por 3 é 1. E pronto. E o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9 é a multiplicação de 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado, que é igual a 18. É isso mesmo? 3 ao quadrado é 9 e 9 vezes 2 é 18. Então, o menor múltiplo comum entre 6 e 9 é 18. Então, os numeradores dessas frações devem ser 18. Né? Vamos ver aqui. Então, 1 sobre 6 mais 4 sobre 9, né? Ou 1 sexto mais 4 nono, é o mesmo que 3 sobre 18. Por quê? Porque para que essa fração tenha numerador 18, eu tenho que multiplicar o 6 por 3, não é isso mesmo? Para ficar 18. Também tenho, e ao mesmo tempo sou obrigado a multiplicar o numerador por 3 também. Aí obtendo assim uma fração equivalente. A fração equivalente de 1 sexto, com o numerador 18, é 3 18avos. Ok? Da mesma forma, tenho que multiplicar o 4 por 2 e o 9 por 2. Ok? Para que a fração 4 nonos tenha denominador 18, eu tenho que multiplicar o 9 por 2, que é 18, e ao mesmo tempo multiplicar o 4 por 2, que é 8, ok? Obtendo assim uma fração equivalente a 4 nonos. Né? Veja que agora podemos somar aqui essas duas frações com menos trabalho, né? Então agora ficou fácil de somar as duas frações. Somam-se os numeradores e conserva-se o denominador. Né? Então, 3 mais 11 mais 8 é igual a 11 sobre 18. Veja o que fez na prática. Quando se entender esse passo aqui, né? Aí já pode se fazer diretamente, pular esse passo daqui para aqui, ok? Diretamente, assim. Achou-se o menor múltiplo comum entre os dois denominadores, então escreve-se o múltiplo comum abaixo das frações e faz assim. 18 dividido por 6 dá 3.
3 vezes 1, 3. Aqui, ó. 18 dividido por 9 resulta em 2. 2 vezes 4, 8. Ok? Divide-se, né? Ou seja, divide-se o mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum, pelo denominador e multiplica pelo o numerador. Ok? E assim obtém-se uma fração equivalente, né? E daí é só somar os numeradores e conservar o denominador, ficando assim mais fácil a adição de duas frações de denominadores diferentes, ok? Veja mais. Agora vamos trabalhar com mais frações. 1 sexto mais 4 nono menos 3 oitavo. Isso é igual a 4. Tá? Vimos agora que aqui temos, em vez de duas frações, temos três frações e com denominadores diferentes. Né? Da mesma forma, vamos encontrar o menor múltiplo comum entre 6, 9 e 8. Né? Para que possamos encontrar para cada fração dessa aqui uma fração equivalente, ok? Então, o menor múltiplo comum entre 6, 9 e 8, começando a divisão por 2, né? Temos aqui que tem dois números divisíveis por 2 aqui, o 6 e o 8, né? Então, 6 por 2 dá 3. O 9, vamos repetir aqui porque não é divisível por 2. E vamos dividir, o 8 é divisível por 2, então 8 dividido por 2 é 4, né? E ainda tem números aqui divisível por 2, tem o 4, então vamos repetir o 2 aqui, então o 3 não é divisível por 2, repete-se o 3, o 9 não é divisível por 2, repete-se o 9, e o 4 é divisível por 2, e o resultado é 2, né? E ainda tem número divisível por 2 aqui? Tem o 2. Então, repete o 2. Então, 3 não é, repete. 9 não é, repete. O 2 é divisível por 2, é. 2 dividido por 2 é 1. E então temos agora por 3, temos algum número divisível por 3 aqui? Temos o 3 e o 9. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, o 1 repete-se, e então temos ainda um número divisível por 3, o 3. 1 repete, o 3 é divivível por 3, então 3 dividido por 3 é 1 e repete-se 1, e aqui encerra-se o menor múltiplo comum, que é o produto de 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, que é menor múltiplo comum igual a 2 à terceira multiplicado por 3 ao quadrado, que vai dar 2 à terceira é 8, e 9 e 2 e 3 ao quadrado é 9, então 8 vezes 9 dá 72. O menor múltiplo comum entre 6, 9 e 8 é 72. E agora vamos encontrar frações equivalentes para estas frações, mas com o denominador 72, né? Para isso, para que 6 chegue a 72, eu tenho que multiplicar o 6 por 12. E se eu multiplico o denominador por 12, tenho que multiplicar o numerador por 12 também. Então, vamos ter aqui 12 dividido por 72, uma fração equivalente a 1 sexto, ok? 12, 72 é equivalente a 1 sexto, né? E na fração 4 nonos,
Para que eu tenha o denominador dessa fração 72, eu tenho que multiplicar o 9 por 8, né? Então, 9 vezes... E, ao mesmo tempo, multiplicar o 4 por 8 também, né? Então, 4 vezes 8 é 32 e 9 vezes 8 é 72, ok? Menos... na fração 3 oitavo, para que eu tenha o denominador 72, eu tenho que multiplicar o 8 porque 72 dividido por 8 é 9, né? Tenho que multiplicar o 8 por 9 e também o 3 por 9, né? Então, 3 vezes 9 é 27 e 9 vezes 8 é 72. Ok, pronto. Obtemos frações equivalentes, né, a elas, a cada uma delas, mas que todas tenham o mesmo denominador, facilitando assim a soma das frações. Que agora é só somar os numeradores, conservando o denominador. Então, 12 mais 32 menos 27 é sobre 72, que é igual. 12 mais 32 vai dar 44, menos 77 dá 17,72, ok? Tá aí. Uma das maneiras de adicionar, somar frações, né, de denominadores diferentes, encontrando o menor múltiplo comum entre os denominadores. Agora temos outra maneira, que é multiplicando os numeradores apenas. Assim, olha, temos a fração, vamos somar essa fração de denominador diferente, né? A fração 1/6 mais 1/4, né? Podemos sim. Veja, essa aqui, 1/9, né? Multiplicando esse numerador com esse denominador, okay? Mais o sinal daqui da operação. O numerador da segunda multiplicado pelo numerador da primeira. 4 vezes 6. Ok? Multiplicamos em cruz, né? Assim, ó. 1 vezes 9 mais 4 vezes 6. Sobre o produto dos denominadores. 6 vezes 9. Ok? E simplificando isso aqui, vai ter 1 vezes 9 é 9, mais 4 vezes 6, 24, sobre 6 vezes 9, 54. E, simplificando ainda aqui, tenho 33 dividido por 54. Posso simplificar mais essa fração, encontrando outra fração equivalente aqui, né? Nós sabemos que 33 é divisível por 3 e 54 também é divisível por 3. 33 dividido por 3 dá 11. E 54 dividido por 3 é 18. Ok? A mesma fração que a gente somou anteriormente. Veja o resultado. Tá vendo? Essa soma aqui foi usando o menor múltiplo comum, achando 18. Né? E a que acabamos de fazer agora foi multiplicando, achando um numerador comum, um denominador comum, mas multiplicando os denominadores. Essa maneira de somar frações é menos trabalhosa quando somamos apenas duas frações, né? Como assim? Duas frações. Quando passa de 3 frações em diante, aí já dá mais trabalho. É mais trabalhoso do que usar o menor múltiplo comum. Né? Mas tem uma vantagem, é quando estamos somando frações de denominadores desconhecidos, né? Veja, vamos somar
essas duas frações. X sobre x menos 1 mais x menos 1 sobre x mais 1 é igual a quanto? Veja aqui, ó. É uma soma de frações de numeradores diferentes, né? Mas numeradores desconhecidos, porque tem uma variável x aqui, que pode ser qualquer um número, né? E isso nós utilizamos muito na matemática aí para frente, né? Por isso que é importante saber trabalhar com essas duas maneiras de somar frações, né? Com a maneira de somar frações usando o menor múltiplo comum e usando esse método aqui da multiplicação dos denominadores, ok? Veja o que é que eu vou fazer. Vou seguir esse procedimento aqui. Vou multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda e somar ao numerador da segunda multiplicado pelo denominador da primeira, né? E colocar como numerador do resultado, e tendo como denominador do resultado o produto dos denominadores, viu? Então, x multiplicado por x mais 1, né? Mais, o sinal da operação, é x menos 1 multiplicado por x menos 1 sobre o produto de x menos 1 por x mais 1. Ok? Essa mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Agora é só fazer essas operações aqui, a multiplicação aqui, multiplicações, né? Coisas que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, x vezes x é x ao quadrado, não é isso mesmo? E x vezes 1, ou 1 vezes x, é x, né? Mais, aí x vezes x, novamente x ao quadrado, ok? Aí x vezes menos 1, ou menos 1x, né? É menos x. Olha, multiplica esse por esse e também esse por esse. Agora eu vou multiplicar o menos 1 por x e vou multiplicar também o menos 1 por menos 1, ok? Então, menos 1 por x é menos x. E menos 1 multiplicado por menos 1, multiplicação de números de sinais iguais dá positivo. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, ok? Então, o numerador da fração está todo já sendo simplificado, ok? Agora vamos simplificar aqui o denominador, multiplicando cada um por cada um. Vou multiplicar x por x e também por mais 1. Depois vou multiplicar menos 1 por x e depois por mais 1, ok? Então, x por x dá x ao quadrado e x multiplicado por 1 dá 1x. E aqui, menos 1 aqui, ó, multiplicado por x vai dar menos x, né? E menos 1 multiplicado por mais 1 dá menos 1, ok? Aqui, vamos somar os termos, né? Os termos cujas partes algébricas são iguais. Tem aqui x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, dá 2x ao quadrado aqui, ok? Aí temos aqui x menos x, eliminando um x aqui. X positivo, eliminando, né? Neutralizando, um x negativo. E restando aqui um x negativo ainda, né? Então, fica menos x. E o mais 1,
que é a parte numérica, né? Simplificando aqui, ó, x ao quadrado, né? Repetindo o x ao quadrado, que não tem outro x aí, ao quadrado. E aqui esse x positivo elimina esse x negativo e resta apenas o menos 1. Ok. Então tá aí a adição dessas duas frações, né? Frações com denominadores diferentes, mas desconhecidos. E tá aí a vantagem desse método, dessa forma de somar frações de denominador diferente em relação à outra forma, né, que é a forma do menor múltiplo comum, que aqui nós não conseguiríamos saber qual era o menor múltiplo comum entre essas duas frações, né? Ok. E aqui encerramos essa aula. E até uma próxima aula.